Olá, queridos amigos e amigas do nosso Caminhando Juntos. Uma vez mais, nesse encontro muito agradável aos nossos corações, este é um momento muito interessante para nós, esses instantes de encontro aqui no Caminhando Juntos. E esses temas que nos têm mobilizado têm como finalidade, como dizia alguns instantes atrás aqui um dos nossos companheiros, Carlos da Silva, é levantar o véu de alguma sorte para que nossas mentes estejam mais aclaradas, nossos olhos sejam mais capazes de ver, nossos ouvidos mais capazes de ouvir. E trazemos para esse nosso encontro a proposta de um tema que nos parece interessante para o momento. E trata-se do seguinte: nós respondemos individualmente, mas também solidariamente por cada uma de nossas ações. E para nos auxiliar nessa conversa, nesse bate-papo de hoje, estão aqui, como eu já disse, José Carlos da Silva e Sérgio Rodrigues, dois amigos, dois companheiros de atividade do nosso querido Grupo Espírita Redenção, aos quais eu passo alternativamente a palavra para esse início de atividades. Diga lá, Zé Carlos, tudo bem, tudo em paz, saúde boa? Tudo bem, Arlindo? Sempre um prazer, né, que se renova a cada possibilidade de nós juntos podemos discutir sobre a doutrina espírita, discutir, refletir. Então é um prazer estar com você, é um prazer estar com o Sérgio, assim como é um prazer também estar com todos esses que nos ouvem, né, que nos assistem através da internet. Então, que seja aí uma atividade que todos nós possamos sair ganhando, né? De Isso alguma aí. maneira. Diga aí, meu amigo Sérgio, tudo em paz, a saúde boa, força É na isso aí. peruca, Oi? força na peruca, como dizem os jovens, né? Vamos embora, tá bom o negócio. É isso aí. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Zé Carlos? Aos amigos que estão nos fazendo companhia nesse estudo. Esperamos que seja proveitoso para todos nós, encarnados, desencarnados, que certamente estão aqui também presentes, participando conosco. É isso aí. Vamos então dar início à continuidade à nossa atividade. A par desse tema, nós respondemos individualmente, mas também solidariamente por cada uma de nossas ações. E para pensar nisso, nós precisamos lembrar, né? Ou relembrar os espíritas que nos assistem e aqueles que não o são, lembrar, fazer, conhecer que a doutrina dos espíritos é, ao contrário de tudo que se encontra por aí, não uma religião, nesse sentido formal que se consagrou para a maioria presente até agora, mas uma doutrina filosófica com consequências morais. Então, nós escapamos já de imediato pela definição daquela história religiosa rançosa, em que eu tenho que manter uma aparência e seguir rituais. Mas, acima de tudo, é a proposição do livre pensar, da autonomia do ser, a autonomia dos espíritos que somos, dos homens e mulheres que reencarnamos, para continuar nossa caminhada evolutiva, né? Então, para nortear esse nosso encontro, nós nos valemos do capítulo 17, 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, que diz assim: reconhece-se o cristão pelas suas obras. E, no primeiro momento, já vem definido assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí nós vamos lembrar, novamente, a proposição doutrinária, que define a doutrina dos espíritos como doutrina filosófica com consequências morais. Então, nós não estamos falando desse céu beatífico que a gente se acostumou a conhecer e a buscar.
é de um céu que vive na interioridade de cada um de nós, um céu que é construído na intimidade. É por isso que nós precisamos retomar a ideia de que, quando eu ajo, eu gero consequências. Consequências em mim, para mim, e quando eu me somo às ações que praticam-se à minha volta, eu, nesse complexo, nesse conjunto, eu também gero ações e sofrerei as consequências das reações. Causa e efeito é uma lei que é inalienável para todos nós. Nos envolve na intimidade, na individualidade e nos envolve na coletividade das quais nós participamos. É isso que nós queríamos deixar claro, manter em mente. Amigos, é por aí? Não Pode tenha ir, Zé. dúvida, Arlinda, não tenha dúvida. Eu acho que a doutrina espírita, ela nos proporciona a grande oportunidade de nós irmos ao encontro à nossa própria essência, a nós mesmos, né? Reconhecermos como realmente somos. E nesse processo, que muitas vezes precisa até eu costumo dizer, um pouco de coragem, né? Porque nessa caminhada a gente vai lidar com questões positivas e outras nem tanto, né? Mas é nesse encontro dessa essência é que nós vamos nos reconhecendo. Consequentemente, se tivermos, né, norteados por esse pilar moral, né, a moral que a doutrina espírita traz, busca lá da essência dos ensinamentos do Cristo, isso nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores e nos relacionarmos com o meio de uma forma mais amena. Consequentemente, a relação de causa e efeito, ela vai ter, né, vai ser modulada justamente por aquilo que nós pensamos, sentimos e agimos, né? Então, quanto mais próximos aos ensinamentos do Cristo, né, menor possibilidade nós teremos de ir receber o impacto não muito positivo das nossas dificuldades, né? Porque é justamente esse caminho que vai nos tornando pessoas, nos ajuda no exercício de sermos pessoas melhores. Agora, para isso, é preciso sermos sinceros conosco mesmo. É por aí. Fala, Sérgio. Eu acho que é muito importante a gente entender, né, que a lei de causa e efeito ela funciona de acordo com um automatismo, né? É uma coisa que as consequências são automáticas, de acordo com o nosso proceder. Quando nós procedemos no sentido do bem, nós recebemos uma consequência igualmente benéfica. E, por outro lado, quando procedemos no sentido do mal, nós recebemos uma consequência que vai nos trazer algum tipo de dificuldade, de dor ou de sofrimento. Então, a doutrina espírita nos mostra que esses eventuais, essas consequências, né, nas nossas vidas, não são resultado de uma decisão de Deus que fica como se estivesse nos olhando lá do céu com um binóculo para nos punir ou nos gratificar pelas nossas eventuais boas ações, né? A coisa funciona automaticamente. E que quando nós enfrentamos a dificuldade, uma questão de enfermidade ou de uma dificuldade de ordem moral, não são pura e simplesmente castigos divinos. Nós não estamos pura e simplesmente sendo punidos. É um método pedagógico de que Deus se utiliza para nos repor no caminho certo, no caminho que vai nos direcionar à nossa destinação final, que é a perfeição. Então, é preciso entender que todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, eles têm consequências. Eles vão repercutir nas nossas vidas conforme a natureza das ações, dos pensamentos e dos sentimentos. É bem assim.
O que é interessante, fechando aí essa abordagem que o Sérgio acaba de fazer, é essa lógica desse automatismo, e esse automatismo é o automatismo da lei em nós. Porque o que é interessante, que a gente, de alguma sorte, perde de vista, às vezes, é que quando eu ajo, quando eu penso, quando eu proponho desde a intimidade, eu me conecto imediatamente com a lei, negando-a ou fortalecendo-a. Em qualquer desses movimentos, eu vou sofrer uma consequência natural da lei em mim. É isso que a gente precisa, de alguma maneira, manter claro. Porque nós temos uma série de escapismos, né, justificativos ao longo da história da humanidade, né? A um certo momento, o homem, embora cristão, embora amando a Deus sobre todas as coisas, escravizava todos os negros que encontrou na África, no continente africano, e trouxe os escravizados, extraiu-os de lá para Brasis, para Estados Unidos, para as Américas de um modo geral, né? E tudo em nome de Deus. Então, olha as contradições que nós assumimos e as consequências que já assumimos ao praticar a ação. Porque eu estou conscientemente dizendo: vou escravizar esse cara, essas pessoas, essa população, porque elas valem menos do que eu diante de Deus. Essa é a proposição, a clareza é essa. Então, eu automaticamente me vinculo aos mecanismos da lei, que em mim vigirão, mas não só, me conduzirão naturalmente à quitação necessária dessa dívida no futuro. Então, eu acho que isso se perde um pouco, as pessoas ficam pensando que isso é um desejo de vingança. Por isso que esse esclarecimento do Sérgio é tão importante, porque não há Deus não se vinga de nós, não. A lei não é vingativa. Isso. A lei é absolutamente didática, orientadora, educacional, educativa. A gente precisa estar atento a isso, porque olha o que a lei moral em O Livro dos Espíritos, a lei divina ou natural, nós encontramos num trecho muito importante dela, que trata, no item 3, o bem e o mal. Aí, Kardec pergunta na questão 629 exatamente assim: que definição se pode dar à moral? Olha, nós dissemos no início desse encontro que a doutrina filosófica, a doutrina dos espíritos é a doutrina filosófica com consequências morais. Olha o que pergunta Kardec: que definição se pode dar à moral? E a resposta recebida: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Amigos, algo a comentar? Arlindo, essa colocação... Oi, Zé Carlos, desculpa. Não, não. Ficando um delay aí, a gente começa a falar, só vai sair. Dá um... O que é importante, mesmo como nós já fizemos também, é que quando nós agimos, pensamos ou sentimos, nós acionamos essa lei até inconscientemente. Nós não temos percepção, né? Nós não dizemos assim, não, agora eu vou fazer isso, porque não. O acionamento é, como eu falei, automático e inconsciente. E ela é, como todas as leis divinas, elas são infalíveis. Nós podemos criar dificuldades, retardar que elas se façam, mas que elas vão se cumprir. Isso daí não tem como fugir. Né? São inescapáveis. Exatamente. Fala, Zé. Como vocês já falaram, né, é uma lei natural, então se aplica a tudo na natureza. Né? Nós estamos envoltos a esses mecanismos, né? Nós sofremos a influência desses mecanismos. E uma lei natural se entende como algo harmônico, né? De ajuste de equilíbrio. Quando nós, né, de uma certa forma,
adulteramos o nosso comportamento, né, de uma forma não tão positiva, isso vai gerar algum desequilíbrio, algum impacto. Naturalmente, a gente vai sofrer as consequências disso. E também é bom assinalar que, no fundo, no fundo, no fundo, como nós já trazemos em nós um senso do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, né, do que é o bem, do que é o mal, a gente vai sempre vai ficar meio sensibilizado, né, quando cometemos algum equívoco, algum erro, enfim. Né? E muitas das vezes, quando esse erro é apontado, infelizmente, né, por falta talvez, por falta de humildade, né, a gente às vezes rechaça isso, perdendo uma grande oportunidade até de de procurar ver realmente essa dificuldade em si e tentar modificar. Né? A gente percebe que as pessoas estão muito reativas, né? Primeiro porque todo mundo acha que só nós temos razão. Esse é um aspecto. Isso dificulta muito a, a, vamos dizer assim, um exercício de ouvir o outro. E a gente perde grandes oportunidades, às vezes, de aprender. E ser menos reativo, né? Porque isso aí vai gerar, de contrapartida, também reações. E os conflitos nascem por aí. É uma grande dificuldade. Eu queria ir um pouco mais ainda nesse ponto, porque na 630, Kardec, para satisfazer a nossa clareza, ele continua perguntando: como se pode distinguir o bem do mal? Porque a gente pode alegar que não sabe essa diferença, né? O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar, ou seja, estar de acordo, estar conforme à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, é só para a gente não ter como escapar de, olha, eu não sei, eu não tenho ideia. A gente sempre tem. Pelo menos aqueles que se dizem cristãos em qualquer nível, em qualquer tipo de cristianismo, qualquer um que se referencia a Deus em qualquer credo, tem que ter claro isso. Né? Então, não dá para escapar. Parece que na questão, acho que é 621 o número, não sei se eu estou bom de memória, os espíritos explicam que essas leis, as leis de Deus, estão escritas na nossa consciência. Né? Sim, Então, claro. nós, como somos, quando o espírito é criado, essas leis são escritas na sua consciência. Então, não temos como justificar, né, nos escaparmos das consequências das nossas ações sob a alegação de que desconhecíamos o que era de acordo com a lei de Deus e o que não era. Porque nós trazemos conosco. Basta nós fazermos, quando estamos em dúvida, nós fazemos uma reflexão, pararmos, principalmente aquela regrinha básica, né? Ver se nós gostaríamos que o próximo fizesse o mesmo em relação a nós, e aí nós vamos ver se estamos fazendo o bem ou se estamos fazendo o mal. É isso aí. Esse é o caminho, esse é o caminho, essa é a recomendação básica, né? Recomendação fundamental para nós é isso. Aí eu vou voltar um pouquinho ao Evangelho segundo o Espiritismo, naquela proposição do reconhece-se o cristão pelas obras dele, né? E ele diz assim: escutai a palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante estar a serviço do Senhor para ser um fiel servidor seu? Porque todos os que hoje apoiam a misoginia, o racismo e a LGBTfobia, todos esses companheiros, um grande número deles, estão filiados a qualquer escola religiosa, especialmente às cristãs, né? Então, esse recado vai para todos eles. É para lembrarmos-nos sempre. Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um servidor do Cristo?
Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Diz mais, uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do mestre essas palavras. E aí, de toda sorte, nós vamos voltar ao Livro dos Espíritos para a questão 132, na encarnação dos espíritos. Kardec perguntou assim, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. A gente trouxe isso, essa questão, porque as pessoas, a maior parte de nós, não temos tido uma noção clara de como, e em especial essa doutrina nos propicia, essa moral autônoma. Essa moral autônoma que nos dá autorresponsabilidade, que Exato. põe nas nossas mãos e nos inclui na obra divina, como agentes dela, que a cada dia precisamos ter mais clareza das nossas ações, porque cada uma das nossas ações influi na vida do outro, além da nossa própria. Então, comentem isso aí, fiquem à vontade, meus amigos. Você vê, Arlindo e Sérgio, que como o nosso caminhar dentro do processo reencarnatório pode ser uma grande oportunidade de realizar, né, de realizações que se voltam, primeiro, para nós mesmos, porque as ações são nossas, e podemos influenciar o meio. Isso gera uma responsabilidade muito grande, porque vai depender da essência daquilo que nós estamos exortando, né? Colocando para fora. E entender o seguinte, né? Nós estamos aqui falando muito, né, em cristãos, né? Cristãos seguidores de Cristo. Ora, se seguidores de Cristo, rememoremos a imagem de Cristo, rememoremos os ensinamentos e principalmente os seus exemplos. Então, o Cristo ele traz aí uma mensagem e nas suas ações geraram um impacto tão grande no meio social que fez uma grande revolução no mundo, né? Inclusive sendo um grande divisor de águas entre o antes e depois de Cristo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Haja visto o impacto que ele gerou trazendo uma boa nova, que ao mesmo tempo fala, né? Usa algumas palavras curtas até, né? Mas, por exemplo, uma palavra curta, mas tão poderosa e que, no fundo, talvez a gente ainda não tenha o entendimento dela, que é o amor, né? Se você traz esse conceito, né? E rememora os ensinamentos do Cristo, isso faz a gente parar para pensar, né? Como é que nós estamos agindo diante da vida? Como é que nós estamos caminhando nesse nosso processo reencarnatório? Será que as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão de comum acordo com a lei, né? Como é que nós nos sentimos intimamente diante das nossas ações, sentimentos e pensamentos? Isso é tão sério, mas isso é tão sério que muitas pessoas adoecem emocionalmente e fisicamente por causa desse distúrbio emocional, né? E pode vir acompanhado, consequentemente, de um distúrbio moral,
em que faz com que a pessoa sofra tantos impactos disso, né, que aí vem a tristeza, vem a depressão, vem a angústia, muitas das vezes movimentos até de raiva, né, de explosão, porque alguma coisa está errada, né? E esses sinais demonstram claramente que não estamos caminhando dentro de um processo né, que nos aproxime ou que nos coloque dentro das leis naturais. Inclusive, é por isso que essas coisas acontecem, né? São grandes sinalizadores que algo não está bem, né? E confirmam, de alguma sorte, a questão 621, apontada pelo Sérgio, né? Como a lei está na consciência, a consciência se rebela, ela vai emitir um sinal que acaba se expressando fisicamente, mas não só, justamente porque está no confronto com a lei presente em si, não é? E como sentir aí bem-estar, felicidade, como estar em paz consigo mesmo, se eu não estou em paz, né, comigo, não estou em paz com o meio em que eu vivo, né? Como ter paz de consciência se temos tantos conflitos e que geramos também, muitos de nós geram muito conflito em função de um comportamento que se distancia, né, do comportamento do cristão. Por aí. Fala, Sérgio. Então, é importante para entender essa necessidade que o Zé Carlos estava apontando, né, dessa reflexão, lembrarmos da questão 919, né, do autoconhecimento. Realizarmos todos os dias como que um balanço daquele dia sobre aquilo que nós fizemos, em que ponto nós erramos, em que ponto nós acertamos, em que poderíamos ter feito melhor, para aí ir corrigindo o nosso caminho, né? O percurso rumo à nossa destinação final. Porque também é preciso nós compreendermos que nós somos espíritos ainda num nível, um patamar de evolução tanto baixo, né? Inferior, né? É um planeta de espíritos elevados, muito adiantados. Então, nós estamos sujeitos constantemente, frequentemente, ao erro, mais ao erro do que ao acerto. Então, isso é importante também ter consciência disso para evitar aquele processo de autocriminalização. Sim. Nós nos condenarmos e aí imobilizarmos a nossa evolução, né? Ficarmos petrificados no erro, né? Naquele remorso. O arrependimento ele é importante, né? Está no Código Penal da Vida Futura, mas ele não pode ser paralisante. Ele tem que ser um despertador. Para a partir daí a gente buscar consertar o que nós fizemos de errado. Então, essa questão do autoconhecimento, para esse efeito, eu acho que é fundamental, né? Sim. E talvez a questão que nós mais negligenciamos é essa, né? Buscar esse autoconhecimento, esse exercício diário. Que é uma sugestão, inclusive, de Santo Agostinho, né? Que ele sugere esse momento conosco mesmo. E olha, e o Sérgio falou uma coisa importante, né? Que também não é se autopunir pelos erros, mas sim, em vez de gastar energia com uma autopunição, aproveitar essa energia para a autotransformação. E veja bem, tivemos tantos exemplos no próprio Evangelho, né? Paulo, né? Maria de Magdala, né? Que tinham uma forma de pensar e de viver e modificaram a partir do momento que despertaram para valores mais próximos de um equilíbrio moral. Então, eles deram grandes provas de transformação. Se eles deram, nós podemos também dar. Não nos exime das nossas responsabilidades, né? Porque a lei de causa e efeito sempre acaba nos conectando, né? com expiações que vamos precisar, às vezes, passar, mas a forma como nós passamos, a partir do momento que nós temos essa consciência transformadora, até isso é diferente. A gente passa melhor um pouco, suportando, entendendo. Eu acho que entender é muito importante para transformar. Mas eu acho que a colocação de vocês é perfeita nesse sentido, mas eu ainda insisto em que a grande dificuldade está exatamente nessa questão 919. Por quê? Porque, na realidade, a gente não tem feito isso. As pessoas não têm feito exatamente isso.
Porque a questão 919 ela vai propor, né, que a gente faça uma avaliação diária. Todos os dias fazer essa avaliação. Fazer a avaliação de dizer o que eu errei, o que eu errei e o que eu acertei. A ideia é ver, é olhar o seu dia. Não é não é para autocondenação. Mas a gente, quando pensa nessa questão, a maioria das pessoas pensa que ela é autocondenatória, que ela é uma questão condenatória. Não é. Ela propõe que a gente se veja todo dia. Olha, onde é que foi que eu acertei? Quais essas coisas hoje que eu caminhei direito? Quais as coisas que eu me equivoquei? Se a gente puser isso, fizer o balanço, a gente vai ter identificação disso e vai ter clareza. E não vai ter culpa. Porque você vai estar com... Exato, você está diagnosticando, você está fazendo o que os médicos chamam anamnese. Você faz a anamnese para ver onde é que está, onde estão os problemas, onde estão os acertos. Ninguém pode tratar de uma enfermidade se não conhece. Você nem sabe que tem. Entende? Então, a questão toda é essa. As pessoas se condenam, sabe por que elas se condenam? É uma visão, tá? Isso é um ponto de vista. Mas, assim, as pessoas se condenam, sabe por quê? Pensa assim, o pessoal não gostou do que eu fiz. Olha, isso não tem importância. O que a questão propõe é que a gente faça essa autoanálise. É que a gente faça a anamnese. Não é que ponha isso à luz do outro. O outro achou que... Não interessa o que o outro achou. O que importa é você, como é que você está. Como é que você está se vendo depois do seu dia de atividade? É isso que a questão propõe. Que a gente faça a avaliação. Que a gente veja onde acertou e onde errou. É isso que é importante, porque essa doutrina é de autonomia. Ela não está propondo que você se exponha para o outro. Ela está dizendo para você, se veja todo dia. Se olhe todo dia. Avalie todos os dias. Essa é que é a questão. A anamnese, quem faz sou eu. Quem faz a sua é você. Não é alguém fazendo a de alguém. É você fazendo a sua anamnese. Porque essa anamnese vai permitir que a gente se conheça a cada dia um pouco mais. É pequeno o passo, mas só nós podemos fazer isso. O Zé não vai saber como é que eu estou. Nem o psicólogo tem o direito a essa invasão. É você, o psicólogo põe você diante de você para que você se veja. Ele não diz, olha, você é assim. Ele diz para você, olha aí, vê o que você está achando. Então é você, o tempo todo a responsabilidade é tua. E essa doutrina é de autonomia total. É autonomia. Porque senão a gente fica esperando lá fora. Exato. E aí tem um mecanismo que é muito importante, que todos nós trazemos em nós, que é inato, né? Faz parte da nossa essência, que é a nossa consciência. Ela é que faz essa anamnese, né? Que faz esse scanner pelas nossas necessidades, dificuldades, né? Agora, é preciso que a gente se afaste um pouco dessa ideia da punição, né? Porque a ideia da punição, às vezes, é um ranço que a gente traz de outros conceitos religiosos, né? A ideia do punir. Quer dizer, o punir, muitas das vezes, nós aqui acabamos nos punindo, né? Gerando até sofrimento para nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente fica mais centrado, mais no eixo, a gente passa até a se relacionar com as nossas próprias dificuldades, porque nós temos, todos temos, ponto. Mas lidar com elas melhor é a melhor forma de você solucionar, né? Se a gente ficar num embate constante, vai gerar mais sofrimento, mas de pouca força transformadora. Então, acaba caindo naquela autopunição, né? E isso é péssimo, é ruim. É importante a gente se conscientizar, né? Se autoconhecer, evidentemente, né? Mas se aceitar como nós somos no momento, né? Compreender que nós estamos em construção. Então, nós, como eu disse já aqui, nós estamos mais sujeitos a erro do que a acertos. Isso faz parte do nosso processo de evolução, né? Aquela questão da tentativa e erro, né? Isso. Não tem como nós escaparmos disso. Agora, realmente, assim, teoricamente, doutrinariamente, a gente compreende isso muito bem. Agora, colocar isso daí, transformar isso em atitude, realmente é uma luta que nós temos que travar conosco mesmo, né? É isso aí. Aí existe aquele grande sinalizador, né? Que é a dor. A dor, ela sinaliza. Por outro lado, a dor também não é punitiva, ela pode ser um grande instrumento também de transformação, né? Porque aquilo, se eu estou diante de uma situação, né, ou se eu crio uma situação que gere dor, ou em mim ou em alguém, quer dizer, isso aí vai
naturalmente despertar a nossa consciência em algum momento, né? E entre você tem dois caminhos, um da dificuldade e um vamos dizer assim, da redenção, vai chegar um ponto que o caminho da redenção vai ser a única opção que a gente vai ter. Aí gera esse processo transformador, né? E o Sérgio falou uma coisa que é realmente, a gente precisa ter a coragem de se ver como realmente é, né? Mas sem se autopunir. Né? Então, é um mecanismo importante da Mas autoavaliação. eu quero piorar isso aí um pouquinho. Naquele livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, tem uma passagem falando sobre a dor que Leon Denis diz que é o momento, uma das finalidades, né, um dos objetivos da dor, é justamente nos fragilizar para nos levar a esse auto, não digo julgamento, nesse autoconhecimento mesmo, né? Um momento de reflexão, e no momento de dor nós estamos fragilizados. Nós deixamos a parte material, a parte terrena, aquele A dia a dia, armadura se rompe, a armadura se rompe. Isso. ele fica um pouco de lado. E a gente nos mostramos como realmente nós somos, né? Então, ele mostra uma das finalidades da dor, né? Que ela não é simplesmente punitiva, né? Simplesmente uma punição por eventuais equívocos, mas também para nos levar a essa reflexão, a esse momento de nos autoconhecer. Isso me lembra, desculpa, Arlindo, Segue. fica só como uma observação, me lembra um pouco o René Peça, né? Um espírito que já desencarnou, que foi o idealizador da Casa Maria de Magdala. Então, ele fazendo uma exposição lá no grupo, ele fez uma colocação interessante, ele se referia à dor como irmã, irmã dor, né? Olha a forma, né, de entender a dor. Por que irmã? Primeiro porque ela nos acompanha. Essa Né? colocação não é masoquista de maneira alguma. Exato, exatamente. Mas ela é o quê? Transformadora. Por isso que ela passa a ser, vamos dizer assim, o estímulo para que a gente desperte e mude de direção. Exato. Eu vou trazer a questão aqui, porque essa questão é para complicar um pouco mais, ou provocar um pouco mais. Na 642, Kardec pergunta, então, porque tem gente que diz, mas eu não faço mal a ninguém. Eu não faço mal a ninguém, estou bem, tranquilo, eu nunca me meti com ninguém, eu não faço nada demais. E aí ele pergunta, será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E a resposta, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. É só para tirar o pessoal do muro, hein? O pessoal do morro não pode sair dessa que não vai dar certo, não vai funcionar. Diga. Não fazer o bem já é fazer o mal. Essa é a conclusão, né? É verdade. Quer dizer, isso é uma inércia, né? Porque a inércia passa a ser, é como o Sérgio falou, né? Passa a ser o mal, né? Tem pessoas que não fazem nada para ninguém, nem mal nem bem. Quer dizer, não fazem literalmente nada, né? E aí, novamente, eu retomo o tema, porque o tema é as nossas ações, elas geram consequências para nós, e nós respondemos solidariamente também à comunidade. Esse é um momento em que essa questão 642 vai nos posicionar, dizendo, por que eu estou num planeta de provas e expiações? Há um dado lá que diz da reencarnação, da encarnação, necessidade da encarnação, que é a 132, que é todos nós passaremos por expiações para chegar ao grau máximo do que precisamos alcançar. Mas tem aqueles de nós pagando conta porque comodamente ficamos só no cantinho. Eu não fiz nada demais. Eu não me meti nessa confusão. Ele está esclarecendo que não basta. Não fazer também é ruim. Então, é só a gente estar atento, porque tudo, a nossa ação ou a nossa inação, gerará uma reação em cima da nossa atitude ou da nossa não atitude. É só lembrar que nenhum de nós aqui vai passar, olha, serenamente e tranquilamente enquanto a confusão é assim, o pau come e a gente fica tranquilo. Não funciona assim. Não funciona assim. Todos nós estamos comprometidos com o avanço coletivo. Exato. Isso me lembra até uma passagem
né, do próprio Evangelho, que fala exatamente, né, de algumas pessoas que se colocam como muito religiosas, vão aos seus templos, às casas espíritas, né, na casa espírita tem até aquele jargão, né? Ah, eu vou fazer caridade, vou para a casa espírita fazer caridade, enfim, né? E muitos até se curvam nos templos, inclusive deitando ali as suas oferendas, né? Aí vem aquela célebre sugestão, né? Antes de deitar aqui as suas oferendas, vá e reconcilia-te com o teu inimigo. Quer dizer, na realidade, através das ações é que a gente vai realmente se depurando, se espiritualizando. Fala, Sérgio. Nada, nada? Não, é isso. Esse processo, tudo isso que nós estamos falando aqui, fazem parte da nossa realidade existencial, e é muito difícil, né? Por isso que a evolução ela é gradativa, né? Não dá saltos. Nós não vamos sair dessa encarnação já inteiramente depurados, né? Nós vamos sair, se conseguirmos sair um pouquinho melhores do que aqui chegamos, nós já poderemos nos considerar vitoriosos, justamente por todos esses fatores difíceis que nós estamos aqui abordando, né? Que fazem da passagem aqui pela Terra um momento difícil, necessário, né, para o nosso crescimento, mas difícil da gente vencer essas situações. Tem uma questão ainda aqui que é bem interessante, e nós a abordaríamos como última em O Livro dos Espíritos, mas é assim, na 643, Kardec pergunta assim, há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? E a resposta, não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Então é bom pensar isso, né? Porque, como diz lá o trecho do Evangelho, quais são os frutos que deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que haverão de agrupar-se em torno dela. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Ele depois vai dizer quase ao final, abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Olha, não sei qual é a tua segmento que você vai dar nosso estudo, mas ainda não falamos a questão da solidariedade, né? Pode abordá-la até você, fique à vontade aí. É muito importante, né? Porque a vida em sociedade ela é justamente com esse objetivo, né? Para nós irmos trocando experiências, né? E uma coletividade, seja ela uma cidade, uma família, um grupo de estudos, seja lá que natureza, que tamanho for, ele é um ser coletivo. Que cada é uma soma de individualidade e que todos são responsáveis pelo resultado final que essa coletividade vai produzir, né? Então a gente tem que ter também consciência de que estamos inseridos numa coletividade, em várias até, né? No ambiente familiar é uma coletividade, o ambiente de trabalho é outra coletividade e de modo mais amplo a cidade é uma coletividade e que nós temos nossas ações
nós somos também responsáveis, porque nós vamos produzir um efeito que vai gerar sobre toda essa coletividade. É o caso que vai ocasionar as expiações coletivas, né? Uhum. Quando um grupo de pessoas praticam determinadas ações que causam dor, sofrimento, causam dificuldades para outros, quer dizer, todos são solidariamente responsáveis e solidariamente responderão por aquelas ações. Então, Isso. sendo a coletividade um tecido social, né, nós somos células Uhum. que vão nos juntando para formar o tecido. Então, nós temos também, nós temos que prestar muita atenção, né, e não perder de vista que todas as nossos procedimentos perante a vida, perante essa coletividade, eles vão se refletir no resultado final e também sobre nós, de Isso. acordo com a natureza dessas ações. É verdade. Isso aí é de capital importância para nós. Esse é o que nós não podemos perder de vista. Parece que a gente vive isoladinho, mas não é. A sua família é legal? É, mas a sua família está num outro núcleo, que é uma família maior, que é o seu bairro, que é o seu bairro. Depois do seu bairro, a sua cidade, depois da cidade, o seu estado, e assim por diante. Então, isso são células aglutinadas formando moléculas que compõem esse todo. E a gente precisa estar atento que tudo que acontece nesse organismo, tudo que nós produzimos nesse organismo de qualquer sorte, seja pelo pensamento, pela ação, pelo desejo, pela vontade, a gente cria uma situação e essa situação se reverbera nesses coletivos e retorna para nós de alguma sorte, porque não tem como escapar disso, né? Exatamente. Nós somos parte desse coletivo, né? Desse tecido. Somos, como eu disse, somos células que vão formar esse tecido, né? Então, nós não temos como fugir da nossa parte nessa responsabilidade, né? Fala, Zé, diga Isso lá. mesmo. Não, é isso, vocês pontuaram muito bem, né? Lembra o tema a vida social, né? Que a Kardec aborda com muita propriedade, analisando esses aspectos e tira a gente também daquela situação de conforto, em achar que você está dentro da sua casa, o que acontece lá fora não tem nada a ver comigo, né? É justamente esses mecanismos, né, que cria essa malha intrincada entre as relações é que faz com que nós, de uma certa forma, sejamos responsáveis positivamente ou negativamente com coisas que podem ocorrer, às vezes, não aqui do nosso lado, mas até distante. E como a gente pode viver bem, né? Se tem alguém ao nosso lado sofrendo, ou se existem conflitos, embora distantes, mas nos impacta, porque no fundo, nós somos todos seres encarnados, filhos do mesmo Pai, então somos irmãos, independente de qualquer diferença que tenhamos, né? Então não importa, não é? Quer dizer, tudo o que acontece no mundo pode ter, sim, uma causa em que pode ter começado, às vezes, em uma pessoa, né? Quer dizer, às vezes, uma fruta podre no meio de várias boas frutas, às vezes pode gerar um desequilíbrio, né? Então, todos nós temos nossas responsabilidades, né, conosco e não se enganar, achar que as coisas só acontecem dentro da tela da televisão ou do lado de fora da nossa janela. Eu tenho a impressão que nós, coletivamente, temos um equívoco no pensamento, né? Nós conseguimos olhar hoje para a vida, a gente olha para a nossa cidade, né? Para o nosso estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Mas a gente olha e diz, ah, bom, aqui o fulano mora aqui ali na Zona Sul, fulano mora lá na favela, então, cada um tem o que merece, não é? Que o outro lá merece viver na favela mesmo e eu mereço viver aqui nesse prédio maravilhoso, um condomínio fechado, lindo, essas coisas que a gente costuma supor. E a gente acaba esquecendo, porque essa é a minha ideia, inclusive, nesse momento, com a ideia, com a clareza dessa solidariedade que se estabelece, vai também nesse caminho, né? Porque são reunidos nesses núcleos difíceis companheiros afins, são reunidos nos outros grupos companheiros afins, Claro. porque transitaram nas suas histórias construindo algo
que os leva a serem reunidos nesses pequenos conglomerados, nesses grupos sociais. Mas isso não o que é preciso que fique claro é que tudo isso tem a ver com a misericórdia divina. Ele nos permite, ele nos situa novamente com os pares, com aqueles afins. Para quê? Para quê? Para que a gente continue avançando. Porque quando eu sou recolocado, eu estou usando o meu caso porque eu nasci e me criei no Morro de Mangueira, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Mas tem outras comunidades afins como ela, né? Como a minha comunidade de origem. Ninguém vai para lá por acaso. A gente vai porque tem que construir junto novas formas de pensar e de agir. Porque, muito possivelmente, no antes, nós pusemos outras pessoas nessas condições de dificuldade, pelas nossas equivocadas ações de outros momentos. Ações naturalmente equivocadas, como o Sérgio bem lembrou, nos mundos em dificuldade como o nosso, nós não agimos com plenitude de consciência, porque nós ainda estamos gatinhando. Então, a gente age sem pensar, a gente age com certezas absolutas. E Deus permite que a gente haja como quiser, nós somos livres para agir, mas não estamos livres das consequências que nos atingirão. Então, é beleza. Aí outros vão para o condomínio de luxo e ele acha que ele está melhor do que eu. Ele não consegue compreender que no condomínio de luxo, nas condições que ele vive, ele precisa estar atento para auxiliar a mudança naquele mundo, naquele pequeno conglomerado favelado que ele despreza tanto. Ele também tem obrigações com aquele conglomerado. Ele também tem obrigações com esses grupos sociais. Ele não está isento porque está no condomínio de luxo, que, aliás, nem devia estar a priori, a rigor, com essas disparidades tão grandes. Mas, ainda que esteja pelas suas conquistas, pelo seu trabalho, por tudo isso, isso não o isenta da responsabilidade da mudança necessária que precisa ocorrer lá, em termos de ter melhor educação, saúde, tudo que a cidadania deveria garantir para todos. Senão, a gente vai respondendo todos os dias solidariamente amanhã, pela inação, pelo fingir que não estou vendo a dificuldade que há ali ao lado. Por isso que essa dificuldade tem invadido tudo, tudo. Porque a gente finge que está tudo bem. E eu estou bem, o resto não é problema meu. Eu acho que é um pouco nesse caminho. O que vocês acham? E tem um aspecto, você quando traz, né, até seu próprio exemplo, que você fala de uma comunidade, a gente às vezes observa coisas interessantíssimas, porque justamente se a necessidade, ali é um grande celeiro de solidariedade. Quantos movimentos de solidariedade entre esses moradores de comunidade existem, né? É aquele vizinho que muitas das vezes vai socorrer o outro porque está passando por uma necessidade, que divide um pouco o que tem com o outro porque sabe em si o quanto que dói ficar dias sem comer. É aquele que muitas das vezes se prontifica porque o outro não tem condições de sair de casa para ir marcar uma consulta num posto de saúde ou para pegar uma medicação no posto de saúde. Então, esses movimentos de formiguinha dentro dessas comunidades são verdadeiros exemplos de celeiro, de prática do bem, né? E é aquilo que você falou, muitas das vezes estar nesse ambiente é um processo, né? Muitas das vezes pode ter sido ou por uma expiação, ou por uma opção de expiação por esse próprio espírito para estar ali. E olha, e essas provas, né, que a dificuldade impõe e que move as pessoas a serem mais solidárias, às vezes não acontece no asfalto, né? É cada um dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, vivendo a sua vida, enfim, e nem sempre essa oportunidade. E você ainda colocou uma coisa muito importante. Primeiro, o Sérgio falou que nós somos células que formam tecidos, então uma grande malha social. Ora, se uma parte da sociedade enferma, toda a sociedade vai sofrer a consequência disso. Então, quando você traz essa ideia de que o fato de estar, eu coloco no asfalto, né? E ignorar o outro lado, isso aí vai sempre ser um incômodo, porque é como se fosse uma mácula. Vai mexer, mesmo com esse que está no asfalto de alguma maneira, né? Se pudéssemos todos, num mutirão, né, de solidariedade, tentarmos minimizar, não excluir as diferenças, porque
Diferenças ainda vai haver no nosso estágio evolutivo, muitas diferenças, mas minimizá-las, ora, quanto sofrimento não pode ser, vamos dizer assim, minimizado mesmo, né? Diminuído. E o movimento feito por essas pessoas as engrandeceriam enquanto espíritos, né? Que estão praticando ali nesse meio social a solidariedade. É isso. Diga lá, Sérgio. Mais? Exato, é isso aí. E as consequências são, a gente está vendo aqui no dia a dia, né? Parece que só aumentam, né, as dificuldades, né? É a questão da violência, né? Porque nem todos conseguem aceitar aquela situação de injustiça, de exploração, aí reage de uma maneira que não é justificável, mas que acontece, né? E aí aquele que está no asfalto, vivendo numa condição boa, também já começa a ser prejudicado também, é incomodado na sua situação, né? Ele já começa, a gente já sai de casa preocupado, porque está arriscado a ter se envolver numa situação dessa. Quer dizer, é aquela questão da solidariedade mesmo, né? O que acontece com um repercute em todo o tecido social, em toda a coletividade. É isso que é a grande dificuldade das pessoas compreenderem. Ainda existe aquele mal maior que os espíritos chamam de chaga maior da humanidade, que é o egoísmo. Então, o sujeito quer acumular cada vez mais e está pouco se importando se está faltando o essencial para aquele que está a poucos metros de distância. E, Sérgio, quando você coloca isso, me lembra uma coisa interessante. Alguém teria dito o seguinte, que o homem é muito mais preocupado com o ter do que com o ser. Quando, né, ele modificar esse pensamento, esse sentimento, vai se arrefecer essas diferenças todas, né? Essa convulsão que a gente está sofrendo socialmente. As pessoas elas vão se respeitar um pouco mais. O egoísmo ele vai se reafecendo um pouco, né? Porque o que está faltando são justamente esses valores morais, né? Que o Arlindo até colocou já no início da nossa discussão, né? Esse pilar moral, né? Então, as pessoas se respeitando um pouco mais, sendo mais tolerantes, tendo empatia, né? Isso, né, que o aproxima mais do ser, realmente vai trazer riquezas, né, para o espírito, que isso aí o dinheiro não compra. É isso. Amigos, chegamos ao final e para as suas despedidas, iniciei pelo Sérgio, porque Zé acabou de falar um pouquinho, né? Dá uma descansada. Foi mais uma vez uma grande satisfação estar aqui com você, com o Zé Carlos, com os amigos que nos fizeram companhia. Esperamos que essas reflexões sejam proveitosas para todos nós e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu, Sérgio. Fala, Zé. Eu também, da mesma forma, a oportunidade gera sempre uma gratidão, né, na gente. Um prazer realmente estar com o Sérgio, estar contigo, Arlindo, né, e que possamos ter alcançado o objetivo. É isso aí. Meus amigos, muito obrigado. Obrigado a você, Sérgio, muito obrigado a você, Zé Carlos, e aos amigos e amigas de casa. Fica o nosso abraço, o nosso agradecimento por mais esse encontro, porque vocês estão aqui novamente conosco. Muito obrigado, um forte abraço, e que essas reflexões possam reverberar para cada um na intimidade durante pelo menos os 2 dias dessa semana. Muita paz, um beijo nos corações. Graças a Deus.